Olá, bem-vindos a la clase de espanhol. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Em la clase de hoje, na aula de hoje, vamos conhecer algumas profissões em espanhol. Pero, por quê? Porque quando nos apresentamos, é muito comum que falemos a nossa profissão ou em que trabalhamos. Mirem e vejam algumas profissões. Te corta el pelo, el peluquero, la peluquera. Gracioso, ¿no? Atiende a los animales enfermos, el veterinario, la veterinaria. Da clases a los estudiantes, el maestro, la maestra, el professor, la professora. Como eu. É importante explicar que maestra é mais utilizado para a professora dos pequenos, ¿vale? Prepara comida en un restaurante, el cocinero, la cocinera. Saca fotos, el fotógrafo, la fotógrafa. Diseña edificios, el arquitecto, la arquitecta. Escribe artículos para periódicos, el periodista, la periodista. Traduce documentos de un idioma a otro, el traductor, la traductora. Ayuda a la gente con sus problemas mentales. Él, la psiquiatra, escribe programas para las computadoras. El programador, la programadora. Claro que existem outras profissões. Gostaria que prestassem atenção ao uso dos artigos el e lá. Percebemos que algumas profissões possuem a mesma forma, tanto no masculino quanto no feminino, como em periodista e psiquiatra. O que indica o gênero é o uso do artigo. Então, continuemos. E como perguntamos em espanhol a profissão de alguém? Sabes? Vejamos. ¿Qué haces tú? ¿Qué hace usted? ¿A qué te dedicas tú? ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es tu profesión? Tú. ¿Cuál es su profesión? Usted. Ahora, para decir la profesión, soy profesora, soy abogado, o trabajo de traductora, trabajo de cocinero. Y para preguntar dónde una persona trabaja. ¿Dónde trabajas tú? Trabajo en Río de Janeiro. Trabajo en el centro de la ciudad. ¿Dónde trabaja usted? La respuesta es la misma. Trabajo en. ¿Y tú? ¿Dónde trabajas? ¿Y usted? ¿Dónde trabaja? Perceberam que vimos as formas no tu e em usted. Por quê? Porque temos no uso do tu a marcação do tratamento informal e em usted, formal. Calma, tranquilo. Vamos entender melhor o uso formal e informal do idioma. Existem dois registros de fala, culto e coloquial, e cada um deles é subdividido em formal e informal. Linguagem culta, formal, tem como foco a transmissão de conteúdo e é aquele utilizado na linguagem da mídia noticiosa, nas reuniões de trabalho, nas reportagens e nas atribuições escolares, etc. São construídas frases complexas e obedecem às normas gramaticais. Mira el ejemplo. Ejemplo. Estimado Don Carlos, que gusto verlo. Permítame decirle que recibí su informe sobre el efecto de la contaminación en los lagos del sur de Chile. Y aunque sus resultados no son alentadores, me parece uma formulação surpreendente. Vamos à tradução? Caro Dom Carlos, que bom ver você. Digo que recebi seu relatório sobre o efeito da poluição nos lagos do sul do Chile. E embora seus resultados não sejam animadores, parece-me uma formulação surpreendente. Agora, na linguagem informal, centra-se na interação pessoal. É a que se utiliza em situações comunicativas de cunho coloquial,
como em programas de televisão, matinal, estelar, etc. Cartas pessoais, mensagens, etc. Os locutores utilizam um vocabulário pouco preciso, usam palavras concretas e não abstratas, tendem a encurtar palavras ou usar diminutivos e usar expressões de jargão. Frases curtas e simples são construídas sem seguir as normas gramaticais. Exemplo: Hola Jaime, ¿cómo estás? Ayer fui a tu casita y me dejaste plantado. Traduzindo, exemplo: Oi Jaime, tudo bem? Ontem fui à sua casinha e você me deu um bolo. Agora que vocês já entenderam o que é o uso formal e informal de uma língua, vamos estudar o uso de tu e os te. Vejam a imagem. Nos referimos ao tratamento formal quando usamos os te, você, para nos dirigir a outras pessoas. Geralmente é usado en el trabajo. Exemplo: Jefe, ¿usted necessita el informe para hoy? Chefe, você precisa do relatório para hoje? Com personas desconhecidas. Exemplo: en la calle, na rua. Por favor, ¿usted puede decirme la hora? Por favor, você pode me dizer as horas? Com figuras de autoridade. Exemplo: Policía, por favor, ¿usted sabe se há banco cerca de aqui? Policial, por favor, sabe se tem banco perto daqui? Com personas maiores, pessoas com mais idade. Exemplo: Senhora, ¿usted quiere café ou té? Senhora, quer café ou chá? Pero, atención, sabemos que usted significa você em português. No entanto, usted é formal e você é informal em nosso idioma, ¿vale? Bueno, el tratamiento informal, tu. Por outro lado, temos o uso de tratamento informal, o tu. Quando tratamos alguém com ele, dizemos que estamos tuteando a pessoa. Ojo, em alguns países da América Latina, vos é usado em vez de tu, o que é chamado de voceo. Pero o importante é sabermos que tanto el tuteo quanto el voceo são informais. Continuando. Na imagem, vemos que tu geralmente é usado com la família. Exemplo: Hermana, ¿tú necesitas hacer la tarea ahora? Irmã, você precisa fazer a tarefa agora? Com amigos. Exemplo: Lúcia, ¿tú puedes decirme la hora? Lúcia, que horas tem? Com personas conhecidas. Exemplo: Rosa, amiga, como estás? ¿Tú sabes se há banco cerca de tu casa? Rosa, amiga, tudo bem? Você sabe se tem banco perto da tua casa? Com niños. Exemplo: Pedrito, ¿tú quieres jugo ou água? Pedrinho, quer suco ou água? Não podemos esquecer que, dependendo do sujeito, ou seja, se é tu ou usted, a forma verbal deve estar em concordância, como vimos nos exemplos. Usted puede decirme la hora? Já em Lúcia, ¿tú puedes decirme la hora? Compreenderam? E como te llamas? Qual es? Esto, tu. O uso del pronombre complemento te e a forma verbal. ¿Estudias ou trabajas? Ah, muy fácil. Por supuesto, tu. As formas verbais mostram a informalidade. Buenas noches. Hablan tailandês? Ahora es usted. Mais uma vez, o uso de buenas noches. Buenas noches. E a forma verbal es el señor Benítez. Por último, qual é a resposta final? Óptimo, usted. E como vimos em outras frases, o uso da palavra senhor e a forma verbal. Que pena, nos quedamos por aqui. Beijos!